Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Com licença, um instantinho só. Muito bem. Então, deixa-me falar para vocês o que Deus tem me revelado. Aliás, foi nestas últimas horas que Ele falou comigo exatamente isso. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Em algumas versões está assim. O justo viverá pela fé. E meditando nessa palavra, me recordei lá do caso de Noé. Deus falou com Noé assim: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. De outra feita, Deus viu a história de Noé, é assim: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Eram muitas gerações, Noé manteve-se justo, como Jó também era justo. Então, se você quer mensurar, melhor dizendo, a sua afinidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, se você quer medir ou mensurar a paz que você tem diante de Deus e diante de todo o mundo, de toda a geração que você e nós vivemos, é só avaliar a nossa própria vida diante do espelho da justiça, que é a palavra de Deus. A pessoa diz assim: eu quero receber o Espírito Santo. Mas para que ela quer receber o Espírito Santo? Por quê? Você sabe que o Espírito Santo é o Espírito da justiça, porque Deus é justiça e os seus filhos são justos. Bacana, né? E é isso que agrada a Deus. Agradou a Deus no passado, agrada a Deus no presente e vai agradar a Deus sempre. Porque Deus é justiça, Ele anda na justiça. Então, se existe uma coisa que faz a gente chegar a uma conclusão da nossa própria vida em relação a Deus, a palavra dele, é justamente isso: mensurar o tipo de vida, o tipo de atitude que você, eu, todos nós, não tem exclusão, todos temos que viver na justiça de Deus. Eu amo a justiça, odeio a injustiça. Mas não é só a injustiça, eu não só odeio aqueles maus juízes que fazem maus julgamentos, não, que são corruptos, não. Eu odeio a injustiça no todo. Qualquer tipo de pecado é injusto diante de Deus, é injustiça, é a manifestação da injustiça. O pecado é, digamos assim, a encarnação da injustiça. E a justiça é a encarnação de Deus, do Espírito Santo. Então, você talvez esteja pensando assim: puxa vida, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não mereço. Minha amiga, meu amigo, Deus avalia você, Ele avalia a sua vida através das suas atitudes, através do seu caráter, através do seu andar, através do seu viver. Ainda que você esteja sozinha, ainda assim você tem que ser justo.
qualquer que seja a situação, qualquer que seja as circunstâncias, todos nós temos que andar na justiça. E essa é a diferença entre os filhos da luz para com os filhos das trevas. Porque os filhos das trevas gostam de injustiça. Você vê, o ladrão, ele é filho das trevas porque ele quer ficar rico, ele quer ganhar dinheiro às custas dos outros. Isso é justo? Não, é injustiça. Então, todo tipo, por exemplo, a pessoa que trai, o adultério, é justo você dar o melhor para o seu marido, viver para ele, cuidar da vida dele, cuidar das coisas dele, da roupa dele, enfim, preparar a sua casa para recebê-lo de volta à noite, enquanto isso o seu marido está lá com outra mulher? É justo isso? Como é que você se sente traída ou traído? O homem traído? Imagine um homem traído. Ora, minha amiga e meu amigo, a traição ou qualquer tipo de pecado, mas tudo isso, todos os pecados, se resumem em injustiça. Então, se você é aquela criatura que vive para Deus, que vive para fazer a vontade de Deus, não por obrigação, por imposição, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Não, você faz isso com prazer. Andar na justiça é andar na presença de Deus. Por isso que Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem anda na justiça é perfeito. Quem anda na justiça tem paz. Quem não anda na justiça não tem paz. Então aí está a razão de todo o sofrimento do ser humano. Aí está a razão de toda a pandemia que está assolando o mundo. Deus permite essa pandemia para mostrar a sua grandeza e glória, tanto para os ímpios quanto para os justos. Deus considera a pessoa serva dele quando ele chama de justo. Aquela pessoa é justa. Então, a justiça, o que é certo, o que faz você sentir-se bem, fazer o que é justo. Andar pela fé é andar na justiça. Quando você anda na justiça, você está andando na fé. Porque você anda na justiça de Deus. A justiça é de Deus. A justiça é de Deus. Ainda que a pessoa seja incrédula, ainda que a pessoa seja, digamos assim, uma adoradora dos deuses desse mundo, mas porque ela não conhece a justiça de Deus, ela não conhece a Deus, mas mesmo assim dentro dela, ela carrega aquele espírito de querer fazer o que é justo. Eu lembro do papai. O meu pai era assim. O papai odiava mentira. Ele dizia para nós, seus filhos, eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. O ladrão tem até motivo para roubar, porque está com fome ou está com... Enfim, é injusto isso, claro que é injusto. É pecado, é terrivelmente pecador. Mas, quando a pessoa é mentirosa, ela está conscientemente mentindo. E a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Quer dizer, o diabo é o pai do pecado. É o pai do pecado, é o gerador do pecado. Então, quando uma pessoa anda no pecado, ela satisfaz ao diabo. Ela alegra o diabo. Mas quando ela resiste ao pecado, quando ela resiste à injustiça, quando ela vive na justiça, não é ficar só condenando as injustiças dos outros, não. Ela primeiro tem que viver na justiça, para que então
ela possa também odiar a injustiça. Então, se você, amiga e amigo, de repente você é aquela criatura que tem se cobrado de coisas que você tem feito erradas. Você tem feito coisas erradas. E só Deus sabe, e o diabo também. Porque quando você faz o que é errado, você atrai o mal. Porque você atende à fome do mal, do diabo, que almeja o louvor dos seus filhos através da corrupção, da mentira, da injustiça, de tudo que não presta. Agora, quando você anda na justiça, quando você vive na justiça, você é chamada de justa diante de Deus. Meu justo viverá pela fé. Quer dizer, a vida vem por meio da justiça, viver na justiça. Bispo, eu fui isso, eu fui aquilo outro, eu fui a pior das criaturas, não importa. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e começa a viver na justiça, no que é certo, deixa o que é errado, deixa o pecado para trás, vira as costas para ele, se arrepende, então você é uma pessoa justa aos olhos de Deus. E é como aconteceu com Noé. Veja que Deus falou com Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quer dizer, porque ele era justo, ele andava com Deus. Porque Deus é justiça. Está claro isso? Então, não tente se defender, não tente querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Só porque você está vivendo a justiça, você não tem o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Você tem que viver pela fé que Deus vai fazer a justiça por você. Ele vai te defender. Não é você não, ele vai te defender. Então, é assim, quando uma pessoa vive na fé, ela vive na justiça. Quando ela vive pela fé, ela vive pela justiça. Quando ela vive de fé em fé, ela vive de justiça em justiça. Isso é que agrada a Deus. A justiça. Deus é justiça. Deus é justo. E os seus filhos, obviamente, são justos também. Quem é de Deus é justo. Vive na justiça. Ama a justiça, mas não só ama, mas pratica a justiça. Essa é uma revelação que você deve aplicar na sua vida para que você possa também ser honrado por Deus. Porque quem ama a justiça, obviamente odeia a injustiça, o pecado. Quem ama a justiça, vive na justiça, serve a própria justiça, que é o próprio Deus. Deus se agrada dos que amam a justiça e dos que vivem na justiça. Não é só amar, não, hein? Não adianta você amar Jesus e não seguir as suas palavras. Não é isso que ele fala? A mesma coisa. Não adianta você amar a justiça e viver no pecado. Isso não vai resolver. Não resolve. Isso não agrada a Deus. Pelo contrário, é até pior, porque você conhece o que é certo, o que é justo, e vive na injustiça, no pecado. Aí não dá. Então, amiga e amigo, você que está me ouvindo nesse momento, assistindo esse live, preste muita atenção. Preste muita atenção. Você quer ser abençoado? Então, começa a praticar o que é justo. Começa a viver na justiça. Começa a praticar a justiça consigo mesma. Consigo mesma, em relação aos outros. Alguém fez mal para você, o que Jesus fala? O que Jesus fala? Se alguém lhe ferir numa face, o que faz? Dê a outra face. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, 3. Quer dizer, quando a pessoa é justa, ela pratica aquilo que ela crê. E se ela
gosta da palavra de Deus, ama a palavra de Deus, mas não obedece essa palavra de Deus, ela é hipócrita, porque não é capaz de amar como Jesus deseja que nós amemos. Nós temos que amar de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a justiça e viver na justiça sobre todas as coisas. Essa que é a verdade. O meu justo, quando Deus fala o meu justo viverá pela sua fé, ele quer dizer exatamente isso. Nós somos servos da justiça, logo temos que andar na justiça. Então, amiga e amigo, Deus, quando nós vivemos na justiça, nos esforçamos, nos esmeramos para viver na justiça, até aquelas falhas humanas, Deus remove. Ele faz a gente perfeito. Por isso que ele disse, Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Quer dizer, Noé não foi justo apenas durante um período. Ele foi justo por todo o tempo, inclusive em várias gerações, muitos 40 anos, porque cada geração são 40 anos. Ele viveu muitas gerações, e em todas elas ele se manteve justo diante de Deus. Graças a Deus, por isso era perfeito. Deus abençoe a você, coloque isso em prática no seu trabalho. Por exemplo, só para você ver, você vai trabalhar. Aí você começa a trabalhar, você trabalha 8 horas por dia, mas parte do seu trabalho você passa no banheiro se pintando, cortando unha, fazendo unha, enrolando, e depois ainda dá descarga lá, dizendo como se estivesse evacuando, alguma coisa assim. Minha amiga, meu amigo, se você é uma enroladora, um enrolador, se você se diz crente em Jesus Cristo e você fica em casa e depois traz um atestado médico comprado na 25 de março em São Paulo, aquele atestado de mentira, de engano, você está pecando duplamente. Não só pecando, mas levando outras pessoas a pecarem contra Deus. Você está cometendo a injustiça. Seja justa, seja correta, seja íntegra, tenha caráter. E Deus, naturalmente, vai honrá-lo, porque essa é a vontade dele para cada um de nós. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.